Um grupo de trabalho do PAIGC pediu a demissão de Domingos Simões Pereira como presidente do próprio partido. Essa decisão surgiu à medida que o Domingos Simões Pereira se filiou ou deu seu apoio do partido a Fernando Dias. E isso causou uma estranheza dentro do partido, pensando mesmo que dentro do PAIGC não tenha ninguém capaz de liderar a campanha eleitoral para 23 de novembro. E isso está mexendo, e essa decisão mexeu internamente com o partido que já estava praticamente dividido. Mas antes de eu te contar esses detalhes e outros, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano do YouTube. Se você caiu aqui de paraquedas, é o primeiro vídeo do nosso canal que você está acompanhando, seja muito bem-vindo. Tem um botão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve que ajuda demais, né? Muitos guineenses vieram aqui no canal, mas não se inscreveram, estão assistindo todos os vídeos que eu tenho feito e infelizmente ainda não se inscreveram. Se você é uma dessas pessoas, se inscreva aí, que é muito importante e que você vai me ajudar muito. Mas se você também já é inscrito, então deixa o teu like, que me ajuda demais. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo, que é extremamente muito importante. Vamos lá. Que diz o seguinte. Dirigentes do PAIGC no governo pedem a saída de Domingos Simões Pereira. Né? Um grupo de dirigentes do Partido Africano da Independência da Guiné e de Cabo Verde, que integra o governo de iniciativa presidencial, convidou o presidente do partido, Domingos Simões Pereira, a afastar-se da liderança. O grupo é composto por dirigentes do PAIGC que decidiram, contra a vontade do partido, integrar o atual governo de iniciativa presidencial liderado pelo presidente da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo. Então, olha só, pessoal. Ou seja, o que está acontecendo? Um grupo que foi contra a vontade do partido. Para quem não sabe, pessoal, é que o partido se une, né, se reúne, melhor dizendo, se reúne para dizer quais são as suas decisões com relação aos destinos do próprio partido e quais decisões que eles têm que, quando é necessariamente durante a pré-candidatura às eleições. Então, quais candidatos eles iriam apoiar? Por isso que a gente vai ver quando é um partido, quando é uma votação na Assembleia Nacional, o deputado não vota de acordo com as suas convicções, mas sim de acordo com as convicções do partido. Né? Então, é assim que acontece, é assim que funciona no mundo político. Não é a vontade do deputado, mas é a vontade do partido. Então, o que o partido disser que vão fazer, é isso que vai acontecer. Então, esse grupo, né, esse grupo de dirigentes que estão falando isso sobre Simões Pereira, que deve se afastar da liderança do PAIGC, é um grupo que foi contra a vontade do governo, do governo partidário do PAIGC. E eles, esse grupo que foi contrário ao PAIGC, eles foram literalmente nas mãos de Embalo, que é como se fosse um inimigo do partido. Então, isso aí acaba dividindo o grupo em dois blocos. Então, é isso que está acontecendo. Tá? E, inclusive, esses os líderes disseram, esse mesmo grupo de dirigentes disseram que eles não acham muito estranho que o Domingos Simões Pereira não tenha eleito uma pessoa do partido que deveria compor a liderança do partido para a campanha presidencial. É só que esse grupo se esquece que o PAIGC está impedido de concorrer às eleições. O PAIGC não pode concorrer às eleições. Não é somente o Domingos Pereira. É o partido em si que não pode concorrer às eleições. E nem a sua coligação.
Então, lembram da coligação Pai Terra Arranca? Então, ou seja, nem o partido, nem a coligação, muito menos Domingos Pereira, pôde se candidatar para as presidenciais. Então, a decisão do partido que se reuniu não foi simplesmente a decisão do Domingos Simões Pereira, foi a decisão do partido em apoiar Fernando Dias. Tá? Então, Fernando Dias foi escolhido para ser apoiado pelo PAIGC, por mais que ele é um líder de um outro partido. Tá? Então, o desafio, diz aqui também, pessoal, diz aqui também que o desafio ao líder do partido foi durante a conferência de imprensa em Bissau, transmitida nas redes sociais, na qual o grupo contestou a forma como a direção do PAIGC decidiu apoiar a candidatura do Fernando Dias da Costa para a presidência da Guiné-Bissau. Na conferência de imprensa, José Carlos Esteves, o atual ministro das Obras Públicas, convidou o líder do partido, Domingos Simões Pereira, a afastar-se da direção para permitir que o PAIGC respire. Em nome do grupo integrado, entre outros, como Carlos Pinto Pereira, ministro dos Negócios Estrangeiros guineense, José Carlos Esteves observou que com o autoafastamento de Simões Pereira, seria possível organizar novas eleições internas no PAIGC a seguir a eleições legislativas e presidenciais do próximo dia 23 de novembro. Esses ministros do Embaló, parece que eles automaticamente estão faltando alguma coisa na cabeça, né? Pois tem um prazo para que os partidos organizem sua campanha eleitoral e entregar no Supremo Tribunal da Guiné-Bissau. Isso foi o que a coligação Terra Arranca fez no dia 19 de setembro passado, que o dia até de apresentar suas candidaturas era até o dia 25. E eles fizeram isso, mas não foram aprovados. Por que eles sugerem agora que Simões Pereira deve deixar o partido para que o partido realize novas eleições e participe da campanha eleitoral, né, eleitoral legislativa e presidenciais de 23 de novembro? Ou seja, o problema não é a candidatura do PAIGC. O problema não é o partido. O problema não é a coligação. O problema é o Domingos Pereira como presidente do PAIGC. Então, pela fala do José, deixa eu pegar aqui o nome dele, José Carlos Esteves, que é o ministro dos Negócios, das Obras Públicas, e do Carlos Pinto Pereira, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros. Então, ou seja, o problema, segundo a fala deles, o problema não é o partido, é o Domingos Pereira. Domingos Pereira deve ter humildade para deixar os outros militantes também peguem no partido. Não se compreende que o PAIGC não tenha nenhum militante capaz de se apresentar nas presidenciais ao ponto de, pela primeira vez na história, ir apoiar outro candidato. O partido fez isso, o partido teve essa iniciativa, o partido não poderia ficar das eleições sabendo que tem um público, sabendo que tem um povo, sabendo que tem pessoas que apoiam o partido, então que provavelmente esses votos seriam dispersos. E esses votos dispersos ou nulos provavelmente iria cada vez mais beneficiar o Embaló. Então era necessário fazer isso, essa jogada de mestre, essa jogada política. Ou seja, já que nós não podemos participar do pleito eleitoral, então nós vamos indicar alguém que está disponível a se candidatar, que está de acordo
com a nossa política de governação. Então, nós vamos colocar ele como chefe de campanha e para ver se ele se elege e juntos vamos governar. Então, o PRS e o PAIGC podem governar juntos, né? Então, é uma jogada política que acontece em vários lugares do mundo. Então, olha só, de acordo com Carlos Pinto Pereira, o antigo advogado do PAIGC, a votação realizada no Comitê Central para a decisão de apoiar Fernando Dias, líder de uma das alas do Partido da Revolução Social, mas que se apresenta como candidato independente, é ilegal e contra os estatutos do partido. Mas o partido não tem direito de participação. O partido está sem o direito de participação. Então, é viável para que, como eu já expliquei, é viável que eles façam uma parceria com outro partido para que esses votos não sejam dispersos. Para Pinto Pereira, a votação deveria ser por voto secreto e não por braço no ar, né? Então, diz aí o Pinto Pereira sobre isso, né? O partido Pereira afirma ainda que os órgãos internos devem anular a decisão e os militantes do PAIGC não se devem rever nela. Claro, não se devem rever nela para beneficiar quem está no poder. E quem está no poder, o Mauro Sissoko embalou, né? O histórico partido PAIGC está excluído pela primeira vez das eleições na Guiné-Bissau, depois do Supremo Tribunal de Justiça não ter aceitado a inscrição de candidatura do líder Domingos Simões Pereira às eleições presidenciais. Excluída também foi, mas das eleições legislativas que decorrem em simultâneo com as presidenciais do dia 23, perdi aqui, a coligação Paiter Arranca, liderada pelo PAIGC e vencedora das últimas legislativas. Ou seja, a coligação pode concorrer às legislativas, às eleições legislativas, mas para as presidenciais não pode concorrer. Mas agora quero saber de vocês. O que é que vocês acham sobre isso, meus irmãos guineenses? O que é que vocês acham dessa fala dos membros, do ex-membros do PAIGC que pedem a demissão de Simões Pereira? Deixa aqui nos comentários, sabendo que o teu comentário é muito importante para a gente sempre trazer informações dignas a todos vocês. Mais uma vez, pessoal, um forte abraço e com certeza a gente se vê na próxima ocasião. Já deixa o teu like aí, tá? Deixa o teu like, se inscreve no canal, que é muito importante. Até mais. Fui!